Amém. Deuteronômio 7:12 diz: Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes antes. As porás sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te será por ciladas. Amém, irmão? Você pode sentar. O que nós temos aqui em Deuteronômio no capítulo 7 é algo semelhante ao que temos em Deuteronômio no capítulo 28. Bênçãos e maldições proferidas do monte Gerizim. E essas promessas, toda promessa de Deus, irmão, ela tem um critério, ela tem um pré-requisito. Tudo que nós queremos fazer na vida tem um pré-requisito. Eu costumo muito fazer essa analogia, né? Você quer o resultado de alguma coisa, você não tem que trabalhar, você não tem que se mexer, você não tem que investir, você não tem que dar tempo àquilo. Se você quer um resultado, né? Temos aí no nosso meio pessoas que são vários profissionais em área de restaurante, profissionais em área de salões, de corte de cabelo, e temos vários profissionais em nosso meio. E até quando você não é dono do seu negócio, mas você quer um resultado profissional na sua vida bom, mesmo sendo um empregado, não requer isso de você um sacrifício, um empenho, acordar cedo, pegar ônibus, né? Caramba, se eu acordar tantas horas, corre o risco de eu chegar atrasado. Então, se você valoriza aquela área profissional, o seu emprego, você acorda bem mais cedo. Não é assim que as coisas funcionam? Tudo na vida se resume a desprender tempo, sacrifício, investimento, gastos, tudo mesmo, mas tudo. E para confirmar essa palavra, eu sempre lembro aquilo que o Senhor Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, quando eu vejo alguma situação que vai exigir de mim algum esforço, seja ele qual for, irmão, eu lembro das palavras do Senhor Jesus. Meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E se tem uma coisa que eu não fujo, é de trabalho. Às vezes, o corpo cansa. Às vezes o corpo cansa e a gente tem que dar uma paradinha, deitar um pouco, recarregar a bateria e cair para dentro do trabalho de novo, porque na verdade tudo que levaremos desta terra é o que nós tivermos, como o Senhor Jesus disse, ajuntais tesouro no céu, é só o que levaremos dessa terra, são o resultado das nossas obras feitas sob uma direção do Espírito Santo, é somente o que levaremos, acredite, nada mais além disso que Jesus denominou tesouro no céu, nada além disso nós conseguiremos levar. Então o pré-requisito que nós vemos das bênçãos do Senhor, diz logo no verso 12, será pois que se, ou seja, você é livre, né? Se ouvindo estes juízos, hoje guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Eu costumo dizer que na Bíblia, o caminho da vitória já está claramente explicado. Só que nós encontramos dia a dia pessoas que têm acesso à Bíblia, têm acesso à igreja, têm acesso à verdade, mas ainda assim não triunfam.
não prosperam, não conquistam. Conquistar não olha para o mundo, tá, meu irmão? Quando eu falo de conquista, não olha para o ouro e para a prata. Jesus Cristo conquistou, não conquistou? Jesus Cristo conquistou e muito. Mas Jesus foi dono de alguma casa? Qual era a casa que Jesus morava? Quantos andares tinha a casa de Jesus? Qual era o barco que pertencia a Jesus? A rede que ele usou lá, falou com os seus discípulos para pescar, qual é a rede? Jesus foi um homem próspero? Ou Jesus foi um pobretão, dependendo de todo mundo? Não, Jesus foi um homem próspero. Jesus foi um homem rico, Jesus foi um homem milionário, mas não dessas coisas que o mundo tem a oferecer, que o diabo logo ofereceu para Jesus. Olha o reino do mundo e a glória deles, eu te dou tudo isso se tu prostrado me adorares. E o Senhor Jesus falou assim, não quero nada disso, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele prestarás o teu culto. Porém, Jesus teve falta de alguma coisa? Alguém viu Jesus, olha, Senhor, tem gente aí querendo falar contigo. Não, hoje eu não estou bem, eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu não posso atender ninguém, não. Senhor, tem um paralítico lá fora suplicando por tua misericórdia. Não, hoje eu estou com uma dor de barriga, hoje não vai dar para atender ninguém. Os nossos conceitos de prosperidade, irmão, precisam ser reajustados à luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. O que é que você precisa para sobreviver? Você tem tudo que você precisa? Então, por que você está cobiçando o que você não precisa? É o que muita gente faz. Eu já ouvi testemunho nessas Babilônias da vida por aí rotuladas de igreja, testemunhos absurdos. O que você conquistou na fogueira santa do inferno? Não, eu conquistei, pastor, eu conquistei tanta coisa, eu conquistei um terreno na região dos lagos, eu conquistei um terreno no sul, eu conquistei um terreno no norte, eu conquistei tanta propriedade que eu tenho coisa que eu nem sei aonde está. Irmão, quem é que acredita numa palhaçada dessa? Quem acredita numa palhaçada dessa? Quem acredita numa mentira dessa? Ninguém está vendo escrito na cara de cada um, mentira, filhos do diabo, servos de Satanás? Quando se fala de prosperidade da Bíblia, meu irmão, se fala de uma prosperidade dentro dos moldes de Deus. E nos moldes de Deus, aqui está, Deus está falando até de riquezas naturais, mas não pode ser nos moldes de um mundo natural. Mulheres que não serão estéreis, nem homem, vacas que vão produzir, possessões, mas isso não pode ser confundido com o mundo. O que Deus me dá, o que eu conquisto com Deus, não é igual ao que as pessoas conquistam no mundo. Não é? Vamos usar de exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Tá, eu tenho um carro e tenho uma casa. Eu sou servo do Deus vivo, eu conquistei isso com Deus. Não é a mesma coisa de quem lá no mundo tem carro e tem casa. Eu sou próspero. O meu carro que Deus me deu, ele vai sempre me conduzir em triunfo. Muitas pessoas lá no mundo conquistam carro para morrer num acidente. Nós tivemos um conjunto aí que era pobre, chamado Mamonas Assassinas. Inclusive dizem aí eu não sou repórter, sei lá, dizem os que eles eram até filhos de crente. Conquistaram coisas, quando começaram a andar de aviãozinho, morreram. Eles foram prósperos? Não, a prosperidade deles foi um caminho para o sepultamento. É diferente da minha prosperidade. Amém, meu irmão? A minha prosperidade, o inferno pode se colocar na frente do meu carro, eu passo por cima deles todos. Aleluia, Deus. Nada me detém, nada me para. O meu pneu pode estourar, mas eu saio ileso. Isto é a prosperidade de Deus. As coisas conquistadas com Deus são coisas diferentes, conquistadas no seu próprio suor, ou até nos pactos com o diabo, que nós sabemos que tem por aí. Então, tem diferença do que nós chamamos prosperidade com Deus para que o mundo... inclusive a Bíblia diz assim, não olhes para a prosperidade dos ímpios.
E tem muita gente olhando para a prosperidade dos ímpios. Uma vez eu estava numa igreja e um rapaz entrou com um folheto da igreja de onde era eu mesmo que distribuía aqueles folhetos, eu não sei como foi parar tão longe, e ele disse que veio de um determinado lugar. Não, eu vim aqui porque eu preciso prosperar na minha vida, o meu primo é dono disso, meu primo é dono daquilo, meu outro parente já tem aquilo outro, e eu não tenho nada. Olha só, e ele foi levado lá dentro da igreja para ter a maior glória que um homem pode ter, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Veja como ele tinha, mas só que ele não valorizou o que tinha. Sentou ali uma semana no banquinho da igreja e sumiu, nunca mais. Quando estávamos numa outra igreja. Então, qual era a preocupação dele? Era ter as coisas nos moldes que todo mundo tem. Existe uma diferença muito grande do que é a prosperidade segundo o Espírito de Deus para o que é a prosperidade lá fora. Nós tivemos aí dois caras que dizem ser filhos de crente, Zezé de Camargo e Luciano, devem estar riquinhos aí da vida, né? Lutaram muito no mundo natural, compuseram músicas, fizeram shows por aí que reuniram 70 mil pessoas, isso há alguns 5 anos atrás. Fizeram um show e reuniram 70 mil pessoas, e aí compraram carro, compraram casa, o camarada só anda de óculos escuro, pelo que se parece na televisão, até uma pessoa humilde, não é a questão que eu estou falando, desfila lá na sua, como é que chama esse negócio? Hilux, né? No seu carrão bonito, tal, é dono disso, dono daquilo. Quem aí quer a prosperidade dele? Só louco quer a prosperidade dele. Quem é mais próspero, eu ou ele? Quem tem mais, eu ou ele? Se o DNA dele não for muito bonzinho, ele pode morrer de câncer a qualquer momento. E o meu, não importa como seja o meu DNA, eu viverei sempre em Cristo Jesus. Quem é próspero, afinal de contas? Aqui eu tenho uma promessa, olha aqui, ó, o Senhor afastará de ti o quê? Toda o quê? Enfermidade. O que é a prosperidade? Prosperidade não são as conquistas deste mundo, prosperidade é você habitar debaixo das asas do Altíssimo e estar guardado no esconderijo, na fortaleza do Todo-Poderoso. Isto é prosperidade. Prosperidade é você dizer assim, não tenho um centavo, estou com fome. Quando você olha para a mesa, lá está, Deus te serviu. Isto é prosperidade. Prosperidade é você chegar e dizer assim, caramba, uma consulta médica está custando o absurdo, o mercenarismo e o descaramento de 150, 200, 300 reais. E você diz assim, caramba, se eu ficar doente, eu não posso nem fazer uma consulta, porque no hospital público ninguém está nem entrando, né? Estão morrendo na porta. Eu não posso nem fazer uma consulta se eu ficar doente, mas o Espírito de Deus disse assim para você, quem disse que você vai ficar doente? Quem disse que você vai ficar doente? Você entende a diferença? Aqui está dizendo, o Senhor afastará de ti toda a enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Lá estava o Egito, que representa o mundo, e Israel, que representa o povo de Deus, ambos vivendo lado a lado. As pragas caíram todas sobre o Egito, mas nenhum israelita foi nem arranhado com nada. Quando as pragas do piolho invadiu toda a nação egípcia, nenhuma criança israelita coçou a cabeça dizendo, mamãe, estou com piolho. O que é a prosperidade? Quem eram os ricos? Os egípcios. Quem tinha carruagem? Os egípcios. Quem eram os, entre aspas, senhores? Os egípcios. Mas com quem estava a prosperidade? A prosperidade está com aquele cujo qual Deus está do lado dele. Prosperidade vale mais que riqueza, irmão. Prosperidade vale mais que ouro e prata. Entende? Prosperidade é uma palavra que no nosso contexto evangélico, ela pesa muito. O que é prosperidade? Você dizer assim, eu tenho que ir a tal lugar e eu não tenho um carro, mas você ter a força suficiente para se deslocar
e não reconhecer o cansaço sequer. Ou ainda, você diz assim, eu não tenho como ir daqui a tal lugar, daqui a pouco aparece alguém dizendo assim, eu vou a tal lugar, quer ir comigo? Você entende isso? Eu estou falando de experiências que eu já tive, coisas inacreditáveis, como Deus prepara tudo para aquele que Ele olha e diz assim, aquele ali é o meu próspero. Então aqui, só voltando aqui no detalhe, né? Será, pois, se ouvindo estes juízos, quer dizer, Deus ia anunciar juízo, guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a seus pais. Então nós vemos um pré-requisito para que Deus nos abençoe. Nós vemos que Deus exige de nós uma postura para que a bênção venha. Irmão, é um autoexame. As pessoas estão acostumadas a entrar na igreja e viver ilusões. Irmão, olha, Deus está me falando aqui, estou sentindo no coração que você hoje tem a bênção para a tua vida. Você vai sair daqui com a tua bênção. É bênção, né, irmão? Não é bênção, não, é bênção. Você vai sair daqui com a tua bênção. Aí todo mundo, aleluia, glória a Deus, e blá, 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 blá. E a vida continua uma miséria. Continua sem unção, sem autoridade, continua sem testemunho, continua sem autoridade contra o diabo. Tem um monte de gente aí buscando a prosperidade, dizendo, Jesus me deu esse carro. Às vezes Jesus não deu nada, o cara tinha dinheiro, foi lá e comprou. Uma coisa é Deus dar e outra coisa é eu ter condição de chegar e comprar. Jesus me deu essa casa, Jesus me deu esse carro, Jesus me deu tudo, vem cá aí, vamos encarar o diabo? Não, irmão, deixa isso para o pastor, deixa isso para o obreiro. O que Jesus deu para covarde? Jesus não dá nada para covarde, está se iludindo. Jesus só dá coisa para os seus valentes. São os valentes que recebem as coisas de Deus, não são os covardes. É ilusão, meu irmão, é ilusão. Quando você vê uma pessoa dizer assim, não, porque eu conquistei, eu tenho isso, aquilo todo, você diz assim para ele, vamos ali num terreiro de macumba entrar ali? Só para assistir uma consulta? Não, irmão, nem piso nessa terra. Como é que Deus te deu alguma coisa se você não passa de um covarde? Aqui diz então, enfim, diz que vai prosperar tudo, né? Aí depois diz no verso 16, consumirás todos os povos em derredor, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás seus deuses, pois isso te será por cilada. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Entende, irmão? Sabe o que é prosperidade? Não é o ouro e a prata, é você não ter medo de nada. Isso é prosperidade. Não ter medo de nada. Você pode ter ido no médico e o médico te deu a lista mais fatídica do mundo. Sabe o que é a lista fatídica? Aquela lista negativa. Tipo assim, tu vai morrer daqui a uma semana. Você olha para ele e diz assim, doutor, o senhor errou, dá para refazer essa consulta? Isto é prosperidade, você saber que o único que põe ponto final na sua caminhada sobre a terra se chama Deus e não a caneta de um médico. Isto é ser próspero. O verdadeiro louvor flui dos lábios das crianças. Isto é ser próspero, meu irmão, isto é ser próspero. Você está diante da cova e dizer assim, pode fechar essa cova aí, que ainda não é chegado o meu tempo. Isso é ser próspero, você ser assim com o Todo-Poderoso, você andar com Deus e, como a Bíblia diz, ser um espírito com Ele. Como a Bíblia diz, se alguém se une a Cristo, torna-se um espírito com Ele. Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. Sabe o que o Senhor Jesus disse? Você sabe, não canso, eu repito isso muitas vezes, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Você já imaginou Jesus dizendo assim, eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã? Você já imaginou Jesus dizendo assim, eu não sei o que eu faço amanhã? Eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã? Como vai ser o meu futuro? Você já passou pela sua cabeça imaginar Jesus indagando isso?
Quem é um espírito com ele, também jamais indaga isso. Eu sei o que será da minha vida amanhã. E você, como servo de Deus, sabe o que será da sua vida amanhã. Já está escrito. E se temos o mesmo Espírito, somos chamados pelo mesmo Espírito para a mesma obra, para o mesmo conserto, eu sei o que vai ser da minha vida amanhã, meu irmão. Posso entrar na via dolorosa, mas eu sei o que será da minha vida amanhã. Posso pegar a cruz nas costas, mas eu sei o que será da minha vida amanhã. Posso subir ao Monte Calvário, posso ser crucificado de cabeça para baixo, mas eu sei o que será o meu futuro. Isto é prosperidade. Se alguém disser assim, hoje os teus dias estão encerrados, você vai olhar para si mesmo e vai dizer assim, não, eles estão encerrados aqui, mas a minha vida continua, com aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Isto é prosperidade. É você não se deter com nada, é você caminhar com Deus de tal maneira, meu irmão, que você não está preocupado com os inimigos que vêm pela frente, nem com as frechas do inimigo que vem pelas tuas costas. Não faz diferença. Aqui está dizendo assim, olha, se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas tu não terás temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez com Faraó no Egito. Aquele povo que tinha armas e mais armas, um exército mais numeroso do que toda a nação de vocês, e vocês saíram de lá desapossando o Egito, pegando vasos de prata, vasos de ouro, saíram de lá ricos, e vocês não levantaram um dedo contra o Egito, porque eu sou o Senhor. Não, isso é prosperidade. Você entender quem guerreia as tuas guerras, você poder confiar no invisível. Alguém vai te perguntar onde está o teu Deus, e tu dirás, olha para mim e veja Ele. Isso é prosperidade, meu irmão. Você se identificar com Deus, ser um espírito com Ele, não brincar de Bíblia, não brincar de igreja, não brincar com a tua vida espiritual. Jesus Cristo tem que ser mais importante que a tua vida, que o teu fôlego. É assim que se prospera. E você já viu alguém cheio do Espírito Santo batendo de porta em porta? Tem um pedaço de pão para mim? Por favor, eu estou precisando de um casaco, me dá um casaco, por favor. Alguém tem um copo de café para mim? Que eu sou, quem é você? Eu sou servo do Deus vivo e poderoso, eu estou numa dificuldade, você pode, por favor, me ajudar? Aqui já está escrito, lembra lá de Deuteronômio? Emprestarás a muita gente, e de ninguém tu tomarás emprestado. Mas eu sou tão pobre, não me interessa, mas a promessa não vem de mim, vem do Todo-Poderoso. Prosperidade não condiz com o que eu digo, prosperidade condiz com a manifestação do meu Deus. E Deus não precisa mostrar a sua prosperidade na minha vida com o que eu tenho nas minhas mãos. É a minha fé que mostra a grandeza do meu Deus e faz com que Ele se manifeste no meu viver, na minha vida, nos meus dias. Agora, se você realmente não atentar para essa grandeza e essa realidade, meu irmão, seu futuro pode ser complicado. Às vezes eu passo, algumas coisas me doem. Eu passo, vejo algumas pessoas aí de 60, 65 anos, empurrando carrinhos no meio da rua. E aquilo realmente me dói, irmão, não estou fazendo número não, me dói. Eu digo assim, caramba, aquela pessoa ali, 68 anos de idade, empurrando um carrinho debaixo desse sol, é frio, é chuva, é o que for, eu passo com o meu carro e vejo essas cenas, eu fico arrasado. Eu digo, o mundo é muito injusto, a sociedade é muito injusta, aquela pessoa deveria estar num conforto, aquela pessoa deveria estar desfrutando de uma comodidade maior, aquela pessoa deveria estar vivendo mais tranquilo. Senhorazinhas que mal conseguem carregar o próprio corpo com bengala no meio da rua, que se você ficar esperando até ela andar 20 metros, você vai esperar 5 minutos até ela passar 20 metros. Você olha para aquelas cenas e você diz assim, caramba,
Isso é uma cena horrível. Isso é uma agressão a uma sociedade contemporânea, onde o governo está jogando milhões de dólares no esgoto. Isso é um absurdo. Isso é uma pilantragem, um mercenarismo, uma sem vergonhice descarada. Enquanto filhos de governador passeiam de helicóptero, quem sustenta o salário deles está pagando a míngua pelo meio da rua. Raça de víboras, servos do diabo. E você olha essas cenas deprimentes, cenas absurdas, antagônicas, contraditórias, agressivas. Mas, enfim, você olha para aquilo e diz assim: eu nunca serei assim. Porque o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Isso é ser próspero, meu irmão. Isso é ser próspero. Se você precisar trilhar, seja lá quantos anos for nessa rua, a prosperidade do teu Deus vai te levar 120 anos, mas tu vai subir o Monte Sinai com o fôlego de Moisés, como um menino. Isso é ser próspero. Isso é ser um conquistador. Isso é realmente o que a Bíblia nos ensina, né? Agora, olha para Jesus. Em qual carruagem Jesus andou? Em qual cavalo ele montou? Dizem alguns historiadores, fazem até algumas poesias, dizendo que tudo que Jesus usou não era dele. O barquinho do qual ele pregou não era dele. Que mais? A cruz que ele carregou não era dele. A coroa de espinhos, nada era para ele, porque ele não era digno de nada daquilo. Tudo que ele usou na vida dele, a manjedoura na qual ele nasceu, não era dele. Jesus foi um homem que poderia ter nascido num palácio, mas nasceu de forma que as pessoas dizem assim, ele não tinha nada. A níveis materiais olhando, ele não tinha nada. Mas quando os guardas foram prendê-lo, viram que ele tinha tudo. Vai prender aquele homem lá, os guardas foram. Quando voltaram, cadê o cara? Mande entrar o acusado. Não, nós não trouxemos ele. Por quê? Ele é muito próspero. Ninguém fala como ele. Se é próspero, então abre a tua boca e eu cá encherei, diz o Espírito Santo. Não queira dizer para os outros que você é próspero porque você tem uma porcaria de uma lata velha torcida chamada carro. Não queira dizer que você é próspero porque você tem um monte de tijolo um em cima do outro chamado casa. Não faça isso. Jesus Cristo não morreu por tijolos. Jesus Cristo não morreu por folha de zinco, nem pneus de borracha. Temos que entender o que é a prosperidade, o que Jesus veio fazer nas nossas vidas. Se alguém está dentro da igreja esperando os céus abrir para recolher tesouros na terra, meu irmão, tem que procurar outra igreja, porque essa daqui tem algo muito maior para te dar, se você não alcançar. Então, meu irmão, aqui diz, se tu for combater contra os teus adversários, e você diz assim, essas nações são numerosas, lembra de como o teu Deus opera na tua vida. Olha para o Egito. Irmão, o Egito não é brincadeira, não. Aquela história do Egito, meu Deus. Quem realmente acreditar que aquilo ali aconteceu, vai virar um cara muito abusado. Assim que nem eu. Eu sou muito abusado. Porque quando os inimigos dizem assim, vamos com tudo contra ti, eu faço assim, ó. Sabe o que é esse gesto de olhar para o lado? Eu olho para o Egito. E quando eu olho para o Egito, eu vejo que só Deus é poder. Aqui diz, no verso 19, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa, e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem diante de ti.
Deus está dizendo assim: sabe os teus inimigos? Eu vou usar os meus insetos contra eles. Você está com medo de quê? Deus vai usar os insetos, os vespões, contra os adversários, e vai botar eles para correr. Sabia que Deus tem um exército poderoso de gafanhotos? Deus tem um exército poderoso de piolhos? Deus tem um exército poderoso de rã? Deus tem um exército poderoso de pragas, que você não precisa nem confeccionar armas para Deus te dar a vitória. Meu irmão, a prosperidade é esperar, descansar, confiar no Todo-Poderoso. Isto é prosperidade. Aqui diz ainda assim, olha, verso 21, não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. O Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco, de diante. Olha, presta atenção, como Deus dá uma explicação sistemática e gradativa nessa história. Vamos lá, de novo, no verso 22, o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco de diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Está brincando? Você entende isso aí? Você consegue compreender isso? Muitas vezes você está vendo o teu inimigo de pé, porque Deus está usando ele como um escudo para proteger você. Deus está dizendo, eu não vou botar essas nações por terra de uma vez, porque senão os animais do campo vão se multiplicar e vão incomodar vocês. Eu não quero que vocês sejam incomodados. Então eu vou usar essas nações como escudo para conter os animais, para que eles não invadam a cidade de vocês. Você sabe que Deus é tão tremendo que Ele sustenta até o teu inimigo, e o teu inimigo muitas vezes está de pé pensando que está de pé pelas forças dele mesmo. O teu Deus está sustentando o teu inimigo, preparando simplesmente a hora de abatê-lo. Falou aqui, vou botá-los para fora, pouco a pouco. Do que nós poderíamos temer? Do que teríamos dúvida? E eu pergunto, a Bíblia diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, mas eu sempre me pergunto, quando lemos a Bíblia, a que ponto nós credibilizamos o que lemos? Aqui diz assim, ó, mas o Senhor teu Deus as entregará, ele lhes afligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destrua. O Senhor está dizendo, sabe aqueles reis que são maiorais lá no mundo? Eles vão estar sob o teu domínio, nas tuas mãos. Eles estarão sujeitos a você. Meu irmão, esta é a promessa para o povo de Deus, esta é a promessa de domínio, esta é a promessa de prosperidade, esta é a promessa de conquista. Muitas coisas nós já não estamos vendo, só veremos no milênio, porque a igreja fracassou. Não nós, estou falando da igreja que ficou aí para trás, as assembleias, metodistas, batistas, universal, que um dia foi igreja, e tantas outras denominações. Eles fracassaram, não eu não fracassei, eles fracassaram. Porque se eu fosse hoje o pastor de 10 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, como são os assembleianos, eu duvido, aposto meu sangue, que alguém no Congresso Nacional iria querer criar uma lei para afligir a igreja. Duvido, liderando 10 milhões de pessoas. Duvido, eu duvido pelo meu sangue, que se Deus me der 5.000 membros, eu duvido que alguém no Congresso Nacional ou na Câmara dos Vereadores ouse proclamar uma palavra contra a geração de Jesus Cristo. Eu duvido. Eles fracassaram.
As Assembleias de Deus somam 20 milhões e é um bando de covardes. Eles fracassaram, não eu não fracassei, quem fracassou são eles. E aqui está dizendo que o rei dos povos, que são os maiores, os reis, que Deus iria colocá-los na nossa mão. Deus é mentiroso, Deus falta com a sua palavra, Deus é por acaso um canalha? Não, a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus sempre verdadeiro. Eles fracassaram. Se a igreja não conquistou, foi culpa deles. Porque eu, com apenas em 2009, com menos de uma década da igreja, eu já conquistei cadeias e algemas. Eles estão no poder há anos, numerando um povo onde eles vendem abundantes CDs, abundantes DVDs, vendem livros, abrem bibliotecas só para vender coisas e arrecadar dinheiro. Põe aquele povo sob a minha liderança. Com um ano eu transformo aquele bando de covardes, aquele vale de ossos secos, num grande exército. É só falar a verdade que o Espírito Santo quer falar. É só entregar o recado de Deus. É muito simples, é ouvir e falar. Aqui diz: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata, o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Meu irmão, você não precisa colocar dentro da sua casa, ou seja, na sua vida, nos seus conceitos, o que não presta. Você só tem que baixar a cabeça para o Senhor, o teu Deus, para mais ninguém, nem para mais nada. Entende? Vamos tentar explicar isso aí. Deus é quem faz prosperar a sua vida. Então você não tem que engolir a verdade para agradar ninguém com medo de perder nada, porque quem anda com Deus só conquista e nunca perde. Entende? Então, não tem patrão, não tem chefe de estado, não tem dono do mundo, nem traficante dono do morro, nem dono da boca de fumo, besteira. A verdade está acima de tudo e de todos. Não negocie a verdade, não abra mão da verdade, não engula a verdade, para agradar nem para temer a ninguém, porque é o Senhor, o teu Deus, que diz: não traga na tua casa, e nós sabemos que casa também é simbologia da vida, não coloque nada das coisas abomináveis. E eu vou te dizer uma das coisas que são abomináveis, que muita gente esquece: o medo. O medo é algo abominável. E para concluirmos, nós dizemos o que diz em Deuteronômio, no capítulo 20. Quando saíres a peleja contra os teus adversários, e vires carro e povo em maior número do que tu, deles não terás temor, porque o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.